no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os segurados e beneficiários da Previdência Social continuam amargando prejuízos no andamento dos pedidos de auxílios e aposentadorias diante da greve dos servidores do INSS que dura 2 semanas. Mas uma decisão no âmbito do STJ, Superior Tribunal de Justiça, pode dar esperanças aos segurados e beneficiários que a greve pode ser encurtada. Mais detalhes agora com o repórter Carlos Silva. A semana termina com uma sinalização importante para os segurados e beneficiários da Previdência Social. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Maria Tereza de Assis Moura, atendeu a um pedido do governo federal e determinou que os grevistas do INSS mantenham pelo menos 85% do quadro de pessoal em atividade. A paralisação, que começou na terça-feira da semana passada, atinge diretamente os segurados e beneficiários que precisam de resposta aos pedidos de auxílios e aposentadorias. Com a decisão do STJ, a greve deve se limitar a 15% das equipes de cada unidade do INSS. O texto assinado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura estabelece que é preciso garantir a continuidade do serviço público e que, no mínimo, 85% das equipes de cada unidade devem ser mantidas. Se a determinação for descumprida, os servidores, por meio das entidades sindicais que os congregam, arcarão com uma multa diária de R$500 mil. Os servidores pedem a correção dos salários em 53%, perdas que, segundo a categoria, se acumulam nos últimos anos. O governo federal fez uma contraproposta de reajuste de 28,7%, com escalonamento até 2026. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, a decisão do Superior Tribunal de Justiça pode inibir os servidores de manterem essa paralisação, como acontece neste momento. Os sindicatos foram comunicados nesta quinta-feira sobre a decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. A greve já se estende por 2 semanas, gerando imensos prejuízos aos segurados e beneficiários. E não tem essa, Beto Almeida, de dizer que não há prejuízo, que os processos estão andando. Como você mesmo fala, se em tempos normais de funcionamento das agências, das unidades do INSS, há lentidão, imagine com mais de 80%, 85% dos servidores de braços cruzados. Mas essa decisão, qual é o significado, Beto Almeida? Vai inibir a paralisação de ser radicalizada ou, do outro lado da história, os servidores irão dizer o seguinte: tudo bem, o governo federal não nos atende, a justiça nos impõe limites para paralisar as atividades, então nós vamos continuar trabalhando, mas em um ritmo bem desacelerado. E quem paga a conta continua sendo o segurado, o beneficiário. Jornalista Beto Almeida, boa sexta-feira, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Uma boa sexta-feira para nós, para todos os nossos ouvintes. Pois é, Luzenor, o que o Supremo fez aí foi o seguinte, aliás, o Superior Tribunal de Justiça. Ele determinou o quê? A continuidade dos serviços essenciais prestados pela Previdência Social, pelos servidores do INSS que estão em greve. Então, 85% dos servidores, de fato, vão ter que estar presente nas agências sob pena de pagamento de multa diária. Então, mas isso não implica dizer necessariamente que eles vão estar com a disposição de trabalhar, de prestar o atendimento, vão estar lá fazendo meio que aquela operação, dizendo, lenta, e que, de certo modo, as agências vão estar ali abertas no atendimento, mas a gente sabe que sem aquela necessária fluidez que se espera de serviços públicos normais, em tempos normais. Qual é o temor, na realidade, do governo petista? É de que essa paralisação, que iniciou agora, no último dia 16 de julho, ela prejudique, de fato, os ajustes fiscais nos benefícios previdenciários que a equipe econômica tem estudado para liberar exatamente verbas
no orçamento. Isso implica dizer o quê, Zenor? Exatamente a operação Pente Fino em benefícios como o BCP e também naquele auxílio-doença. Então, sem a agilidade, sem a presteza que se espera dos servidores, e isso também, logicamente, a expectativa do governo é que não haja prejuízo a essa ação, mas é óbvio que muito provavelmente nós teremos também prejuízo nessa ação, ou seja, a paralisação em si, ela vai ter esse retorno dos 85%, mas não implica dizer necessariamente que nós vamos ter esses serviços funcionando a contento. Jornalista Beto Almeida, em reunião do comando de greve, nessa quinta-feira, os servidores do INSS debateram a determinação do Superior Tribunal de Justiça do retorno de 85% da força de trabalho sob pena de multa diária de R$500 mil contra as entidades sindicais em caso de descumprimento da determinação judicial. Os servidores consideram que essa decisão vem cessear o direito de greve, mas do outro lado também tem o direito dos segurados e beneficiários da Previdência Social em terem os seus processos analisados e os despachos sobre os pedidos de auxílios e aposentadorias. Luciano, isso já está na lei de greve, quer dizer, a reclamação dos servidores, na realidade, nesse aspecto, a gente sabe que é apenas o direito de distribuir. O direito de greve estabelece exatamente que parte dos servidores estejam engajados para que esses serviços que são considerados essenciais, eles não sejam colapsados, ou seja, não sejam prejudicados em sua totalidade. Então é aquela história que eu digo, tem que, na realidade, Luciano, avançar nessas negociações. Como é que a gente vai ter uma resolução para isso? É o governo voltando a reabrir essa mesa de negociação e, principalmente, trabalhando em busca de um consenso em relação a essas demandas. Não dá para atender tudo? Não dá. Mas, óbvio que esses pedidos que estão colocados na mesa de melhorias salariais, das condições de trabalho, da contratação de mais profissionais, tudo isso tem que se levar em conta. Porque é o que eu falo. Os profissionais reclamam porque eles sabem que está no direito dele de reclamar, mas eles sabem também que a lei de greve estabelece que tem que ter um limite mínimo para que as agências do INSS não paralisem de vez. Você fala sobre reabertura do diálogo, mas o diálogo continua. Na segunda-feira, na terça-feira, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Alessandro Stefanuto, se reuniu, recebeu os servidores do INSS, mas não houve avanço nas negociações. Os servidores solicitam um reajuste salarial acima de 50%, enquanto o governo fez uma contraproposta, como disse o Carlos Silva, de 28% escalonado em até 2026. Vamos acompanhar o desdobramento dessa decisão do STJ e torcer, jornalista Beto Almeida, que a partir de segunda-feira os servidores do INSS cumpram a determinação judicial e voltem às atividades nesse contexto de 85% dos servidores de volta ao trabalho. Não dá para os aposentados, os beneficiários da Previdência Social, quem pede o BPC, benefício de prestação continuada, quem espera uma resposta sobre a liberação do salário e maternidade, continuem sofrendo prejuízo. Daí a necessidade do cumprimento dessa determinação judicial para 85% dos servidores estarem em plena atividade. Nós temos aqui, aos sábados, a partir das 7 horas da manhã, o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, e neste sábado, com a participação do professor e advogado Paulo Bacelar, vamos falar sobre o andamento, sobre os prazos que os beneficiários, os segurados têm, e quando se cansam da longa fila do INSS, o caminho é ir à justiça.